Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje tem 3 informações importantes para você. Primeiro, a gente vai analisar um julgamento do informativo 552 da 4ª turma do STJ, que excepcionou a aplicação do artigo 100 do Código de Processo Civil. Depois a gente vai ver qual a nova redação desse artigo 100 no novo Código de Processo Civil. E eu vou finalizar falando com vocês sobre o lançamento da coleção Principais Julgamentos STF e STJ, que eu tenho com o Roberval Rocha, do segundo semestre. É uma edição especial do segundo semestre, que a partir de agora vai acontecer com frequência na editora Juspodium. Então vamos começar esse julgamento de hoje lendo 2 artigos que entraram em conflito num caso bem específico nesse informativo 552. De um lado, numa ação de divórcio, a gente sabe que a competência para a ação de divórcio, de acordo com o artigo 100 do Código de Processo Civil, é a residência da mulher. Então tá lá no artigo 100, inciso 1, é competente o foro da residência da mulher para a ação de divórcio. De outro lado, nós temos o artigo 98 do Código de Processo Civil, que também trata sobre a competência, mas agora não sobre a ação de divórcio especificamente, sobre ações que dizem respeito a pessoas incapazes. Diz o artigo 98, a ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio do seu representante. E o caso em concreto colocava em choque justamente esses 2 artigos do Código de Processo Civil. Por quê? Quem entrou com a ação foi o marido que estava incapaz, interditado, aposentado por invalidez e residia, naquele momento em que ele ajuizou a ação de divórcio, ele morava em Minas Gerais, na casa de seus genitores, então representantes. A mulher dele, de outro lado, já residia em outro local, ela era policial civil, trabalhava, não era incapaz e residia em Cuiabá, Mato Grosso. Onde será que deve ser ajuizada a ação nesse caso? O STJ teve que analisar essa situação. E o que ele disse? Se de um lado eu tenho o artigo 98, que protege o incapaz, eu também tenho uma norma protetiva de outro lado que protege a mulher, que é o artigo 100 do Código de Processo Civil, falando sobre a residência dela como competente para uma ação de divórcio. Porém, diz o STJ, e nesse momento do julgado ele ressalta até palavras do Fred Didier, em que critica veementemente esse artigo 100 do Código de Processo Civil, esse inciso 1 do Código de Processo Civil. Fred diz que esse artigo, esse discrimen, ele utiliza essa palavra, é irrazoável e inconstitucional. A mulher, não mais desde a Constituição de 88, que equiparou homem e mulher, não existe mais a necessidade dessa proteção expressa no Código de Processo Civil para o foro dela, para que o foro dela seja competente, para que o foro de sua residência seja competente, numa ação de divórcio, de anulação, de casamento, por exemplo. Tanto é, e agora eu já passo para outra informação, antes de finalizar esse julgamento, que no artigo 53 do novo Código de Processo Civil, essa expressão residência da mulher foi retirada do artigo 100, que agora, então, com o número de 53. Então, o que o STJ falou? Colocando na balança as 2 regras protetivas, a do artigo 100, que protege a mulher da relação, e a do artigo 98, eu vou prevalecerá a regra que protege o incapaz. Ainda que esta regra proteja o incapaz apenas nas ações em que ele for réu. Naquele caso, o incapaz, nesse caso concreto, o incapaz ele era autor da ação de divórcio. O STJ disse, pela evidente maior fragilidade, deve preponderar a regra que protege o incapaz. Não há razão, além disso, para diferenciarmos a posição processual do incapaz, se ele está como réu, se ele está como autor. Então não deve existir a diferenciação dentro do artigo 98, nesse caso concreto, se ele era réu, se ele era autor, o que vale é entre privilegiar a mulher, a residência dela, e entre privilegiar a residência de um incapaz, deve prevalecer, no caso concreto, a regra que beneficia o incapaz, deve prevalecer o artigo 98 nesta ação de divórcio. E essa exceção de incompetência que tinha sido
ajuizada pela mulher, pela esposa, pretendendo que a ação fosse na residência dela, que a ação de divórcio fosse realizada na sua residência lá em Cuiabá, não foi procedente. Então o STJ disse, deve continuar em Minas, que é a residência do representante do incapaz, e que para ele, claro, seria muito mais fácil o deslocamento em Minas do que em Cuiabá. Enquanto isso, a mulher ela é capaz, ela é uma policial civil, trabalha e tem condições sim de ter uma ação, de litigar numa ação que tramita em outra comarca, diferente do representante do incapaz, que teria muito mais dificuldades. Então, por isso, o STJ excepcionou a aplicação do artigo 100, inciso 1 do Código de Processo Civil, privilegiando o artigo 98, dizendo, e agora eu vou ler a ementa com vocês o que ficou definido. Compete ao foro do domicílio do representante do marido interditado por deficiência mental e não foro da residência de sua esposa, capaz e produtiva, processar e julgar uma ação de divórcio, independentemente da posição que o incapaz ocupe na relação processual, seja ele autor ou seja ele réu. O artigo 98 prevaleceu nesse caso concreto e a ação continuou a tramitar onde residia o representante do interditado. E agora eu finalizo o vídeo falando com vocês sobre a edição de meio de ano da coleção Principais Julgamentos STF STJ da editora Juspodium. Gente, essa coleção ela é composta de 3 livros. Esses livros que eu estou apresentando para vocês é a edição do início do ano, de 2015, mas eu só estou aqui para representar o que significa a nova. A nova coleção possui capas de cores diferentes, mas a ideia continua a mesma. Vocês terão essa capa aqui num verde um pouquinho mais claro, que é um resumo de 2010 a 2015 dos julgamentos STF e STJ, mais de 5.000 julgados, não tem explicações, eles são só as ementas, só que qual que é o diferencial? Tá tudo separado por tema e disciplina, então dentro de cada disciplina, dentro de cada tema já está todas as ementas, principais ementas 2010 a 2015 separadas para vocês. E aí nos menores, e aqui detalhe, nestes 3 volumes constam primeiro semestre de 2015 até o último informativo antes das férias. Informativo 791 é o último que tem nos livros do STF, informativo 563 do STJ também contém esses livros. Então aqui está o resumo, aquele resumido maior, em maior número de páginas. Aqui estão os 2, também estarão com capas em cores diferentes, mas que irão conter o primeiro semestre de 2015. Separados por matérias, com súmulas no final do livro para vocês, súmulas STF e STJ. Então fica o convite para você acessar a nossa página da editora Juspodium e conhecer um pouco mais da obra. Então é isso que eu tinha para falar com vocês essa semana. Até semana que vem. Bons estudos para todo mundo. Tchau!